Alô, alô, galerinha do sétimo ano. Mais uma semana em casa e não é férias. Eu sei que muitos de vocês estão cansados de ficar em casa, eu também, mas a gente tenta fazer o melhor possível para uma melhor aula possível. Então, galera, lembra o que eu estava falando sobre célula? Então, chegamos a esse período de falar de novo sobre ela. Eu sei que eu já tinha avançado com vocês no material que eu enviei para vocês, vai até um pouco mais além, mas é um material dessa semana da prefeitura, que está aqui, semana de 20 do 4 a 24 do 4 de 2020, vem trazendo para vocês célula, e eu sei que vocês vão arrasar nisso. Então, ele dá um desafio aqui, falando assim: os seres vivos são formados por muitas células, as células geralmente muito pequenas e por isso não conseguimos enxergá-las sem o uso de lentes de aumento. A gente tinha comentado sobre o microscópio, falado sobre quem inventou, quem aperfeiçoou foi um inglês lá chamado Anthony Leeuwenhoek, que ele fez as melhores lentes até hoje faladas como uma das melhores lentes do mundo. O microscópio dele era à base de ouro e o cara não era nem da área médica, o cara era só um curioso. E aí, a partir disso, a gente começou a ter um avanço na pesquisa de célula. Então, só para a gente entender, o desafio fala para a gente pegar uma régua e traçar um espaço no meio do caderno de uma linha de 10 centímetros. E depois traçar uma linha de 1 centímetro, marcando cada milímetro, e trace uma linha e imagine que divide esses 1 milímetro em 1000 partes iguais, como se você conseguisse dividir cada milímetro, cada pedacinho da sua régua, aquele bem pequenininho, em 1000 partes iguais. É muita coisa. Não tem... Tentem fazer isso. Vamos fazer o seguinte, tentem. Eu vou falar assim, não tentem fazer isso, mas faça isso para vocês verem como é difícil vocês chegarem ao 1000. Então, assim, as células estão nessa proporção. Elas, quando a gente coloca lá no microscópio, está multiplicado por 100, por 1000, para a gente conseguir enxergar. Diferentemente de uma célula do ovo da galinha, de um avestruz que é grande, as células, no geral, são pequenas. E até quando o ovo desenvolve, as células se tornam pequenas, senão a gente teria galinhas gigantescas, né? Então, vamos lá, muito maiores que a gente. E aí, essa divisão de 1000, só para a gente ressaltar, se chama micróton. Então, é a menor proporção. Se liga aí. Quando observamos as células nos organismos, podemos verificar que elas apresentam características morfológicas bastante distintas. No nosso corpo, por exemplo, existem mais de 100 tipos diferentes de células. Vale destacar, no entanto, que apesar de serem diferentes visualmente, ao analisarmos detalhadamente sua organização interna e seus processos bioquímicos, podem concluir que elas possuem semelhanças. Então, apesar de elas serem diferentes quanto ao formato, elas são semelhantes. Um neurônio, ele vai ter um formato específico, porque ele tem uma ação muito específica. Ele geralmente é mais alongado, ramificado nas pontas, para ele fazer as ligações com os outros neurônios, que são necessários. E uma célula epitelial, ela vai ter um formato mais mecanicamente resistente, então ela vai ser um pouco mais quadradinha, coladinha uma na outra, compactada. Uma célula do intestino, ela vai, de repente, ter uma parte mais alongada, chamada microvilosidade, para ela absorver melhor o alimento. Então, cada célula, ela vai ter um posicionamento, uma diferenciação, que é o termo que a gente usa, uma diferenciação com cada função que ela vai desempenhar, certo? Se é uma célula da língua, que ela precisa ter terminações nervosas para mandar um sinal, ela vai ter um receptor, ela vai ter uma habilidade diferente. A gente toca na língua, ela é um pouco mais grossa do que, de repente, se a gente tocasse no rosto, certo? Uma célula que forma aqui o nosso cabelo, ela é muito diferente, né? Quando a gente puxa, a gente vê um pontinho branco, a raiz do cabelo. Ela tem uma terminação diferente. Tudo isso, se a gente olhasse assim, conseguisse enxergar
detalhadamente, até de partes de corpo diferentes. Ela, mesmo sendo epiderme, por exemplo, ela vai ter uma textura diferente por causa disso, ok? Então aí vai ter um exercício, descubra pelo menos 4 células. Então vai ter aqui, ó, várias células especializadas aqui para você marcar e você vai explicar cada uma. Eu posso ver aqui, tem um neurônio, tem um espermatozoide lá embaixo, tem uma célula. Espermatozoide não é célula, apesar de ele ser, ele é um gameto, ele é algo especializado. Dentro dele vai ter várias células. Você tem uma célula epitelial lá em cima, quadradinha. Você tem um macrófago, 3 tipos de hemácia aqui em cima. Então tem uma representação de hemácia, tem bastante células aí. Então marque aí as 4 células. Atividade de observação e pesquisa. Os seres vivos, por uma célula, possuem um tamanho minúsculo. São microscópios e conhecidos como seres unicelulares. Dê 2 exemplos de seres unicelulares. Que exemplos que a gente pode dar de seres que só têm uma célula? Muito bem, se você falou bactéria, perfeitamente, a bactéria só tem uma célula. Agora eu quero mais um. Não, vírus não vale. Vírus não é um ser, não é considerado, é um ser acelular. A gente já tinha discutido sobre isso no Covid. Então, a gente tem a bactéria, a gente tem um protozoário, também pode ter uma célula. Tranquilos? Como são chamados os seres vivos com muitas células? Um ser vivo com muitas células, lembra lá do prefixo e sufixo que a gente tinha falado? Unicelular, só tem uma célula, né? Uni, dá a entender de única, uma, então unicelular, uma célula. Pluri, ou plural, não vem da palavra plural lá do português. Quando a gente fala que tal adjetivo ou tal substantivo está no plural, a gente está falando sobre o quê? Muitos, né? Então, quando a gente tem um ser com muitas células, a gente tem um ser pluricelular. Então, com muito. Pluri é plural, muitos. Vamos lá? Então, respondido. A invenção do microscópio foi responsável por grandes descobertas no mundo da ciência e tornou possível descobrir as constituições dos seres vivos. 3 partes principais, as 3 partes principais da célula são membrana celular ou plasmática, citoplasma e núcleo. Vamos conhecer a célula. Então tem lá o desenho da membrana plasmática, do citoplasma e do núcleo. E aí você vai ter que chegar aqui no desenho, que tenha 2 círculos, e desenhar aonde está a membrana, aonde está o citoplasma e aonde está o núcleo. Se você olhar na figura do lado, ela meio que te dá a resposta. O núcleo está no meio, né? Quando você fala assim, o núcleo da questão, é o ponto central da questão. Então está lá, o núcleo está no meio. A membrana está protegendo, né? Quando você fala, tô usando, é tão fininho que parece uma membrana, o tecido é tão fininho que parece uma membrana. É o quê? Aquela situação que envolve ali. Quando a gente frita o ovo naquela forminha de ovo, fica ali uma casquinha do lado mais escura. Essa casquinha é a membrana. E o meio, que seria a clara do ovo, é o citoplasma. Joia? Então aqui, observe os exemplos abaixo. Aí tem um exemplo B e o exemplo A. A gente já fez isso em massinha, lembra, gente? É a célula que o núcleo está misturado. Quando o núcleo está misturado, a gente tem um tipo de célula. E quando o núcleo está separado, a gente tem um outro tipo de célula. Certo? Então, me respondam essa questão aí, me respondam e me mande para o meu e-mail, que eu vou botar aqui embaixo ela como resposta. Beleza? Essa questão vale aí uns pontinhos para vocês. Joia? E aí a gente tem a sequência aqui
da distribuição da célula. Seria legal que vocês pintassem, colorissem, que é que a atividade sugere para isso, e vocês me mostrassem no retorno. Ok? E o outro são 5 exemplos de seres multicelulares ou pluricelulares, que você vai destacar de jornal e revista e colar aqui. Então, galera, boa sorte e um beijão a todos. Estou morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau.